Opa, começou. Aí, Opa! gente, mais um Franquias ao Vivo. Hoje, terça-feira, dia 25, temos novidade, uma convidada super, super especial, Adriana Auriemo, da Nut Bavarian. Então, você que quer saber de um novo modelo de negócio da Nut, depois ela vai contar quanto tempo que não tem um novo modelo de negócio da Nut, né, Adriana? E É verdade. você segue a gente aqui, compartilha. Quem está buscando um modelo de negócio mais acessível, com uma marca super conhecida, tem que ficar de olho que a Adriana vai contar aqui para a gente. Então, mas nós vamos contar depois, né, Adri? Vamos Isso fazer um aí. suspense aí. Dri, Vamos lá, bem-vinda, vamos lá. obrigado. Vou chamar você de Dri, porque, pô, a gente já tem uma amizade aí de alguns anos, mais de 11 É anos. Eu conheci verdade, a né? Adriana numa IPA, numa viagem aos Estados Unidos, e a gente aí bem caminhando juntos, né, pelo franchising, vi você entrando na BF. Aí me conta, Dri, que você tem uma história bem interessante sobre a tua participação na BF. E a gente tem uma campanha aqui que tem que perguntar para o franqueador se ele é associado da BF ou não, e se não for, é por quê. A gente quer saber por quê, porque para a gente a Ai, BF é credibilidade. ô Beno, antes de mais nada, muito obrigada por essa oportunidade de participar desse programa. Parabéns por esse trabalho tão incrível que você faz aí, promovendo a expansão das redes. Você sabe que eu sou sua fã. Estou te seguindo também nas redes sociais, nos materiais todos, na Conexão Benão, enfim. E eu sou associada da BF desde antes de eu abrir franquia. Eu falo que eu virei associada antes de virar franqueadora, porque a Nut Bavarian a gente começou em 1996 e já com a ideia de ser uma rede de franquias. Então, o primeiro ano com pontos próprios. Para quem não conhece, antes a Nut Bavarian talvez já tenha sentido o cheirinho por aí. É uma marca de castanhas glaciadas, a gente tem shoppings, aeroportos, olha aí, tem umas fotos aqui dos nossos produtos. E a gente começou com quiosques próprios, e nessa época, já pensando em franquia, a gente se associou da BF. Então, eu participei da minha primeira feira de franquia, Beno, foi em 1996, ou 97. Olha quanto tempo faz, hein? Caramba, Ano que vem a gente faz 30 anos de Nut Bavária no Brasil. uau. Legal, né? Ô, Adriano, você começou a Nut engatinhando, é isso? Engatinhando Você nada. saiu do berço e abriu a Nut Bavária. Recém-formada Ó, da faculdade. Na verdade, eu tinha conhecido o produto nos Estados Unidos, a Nut Bavarian é a marca de um produto, né, dessas, na verdade é a máquina de um equipamento que faz essas castanhas glaciadas. Depois eu, se quiser, eu conto um pouquinho. quero. E uma tia minha comprou uma máquina dessa, trouxe para o Brasil, abriu um quiosque em Campos do Jordão, isso em julho de 96, junho de 96, por isso que a briga vai ter 30 anos. E É. logo em seguida, por razões pessoais, ela não quis continuar o negócio, e foi aí que eu vi. Eu tinha feito um curso de franquias, né? E falei, nossa, isso pode virar uma rede de franquias. Então foi quando eu entrei, quando eu assumi o negócio, e aí a gente começou a partir para essa empreitada do franchising, mas eu tinha acho que 21, 22 anos de idade. Pô, você sabe que é interessante, com 21, 22 anos de idade, você foi fazer um curso de franchising lá com quem? Com o Xerto, imagino, na época. Eu fiz o curso do Xerto quando eu fazia estágio na empresa do meu pai. Ele estava pensando em crescer através de franquias, acabou não indo por esse caminho, mas ali eu me apaixonei por esse, né, esse formato. Eu lembro que eu assisti várias palestras das marcas que na época estavam vindo para o Brasil, né? Marcas de fora que estavam vindo para o Brasil. Eu falei, puxa, é isso que eu queria fazer da vida, pegar uma marca de outro lugar e fazer ela crescer aqui dentro. Mas acho que o que mais eu gostei na época foi isso de ser uma coisa colaborativa, porque eu acredito demais que o franchising é você jogar junto, né? Você ganhar na escala, dividir esse conhecimento. Dividir até conseguir, enfim, ganhar na escala em todos os aspectos, não só na mercadoria, na matéria-prima, como podendo contratar bons serviços, contratar bons sistemas, fazer campanhas maiores do que você faz sozinha. Acho que essa magia do franchising é super bacana. Eu já me apaixonei logo no começo. Ah, que legal. Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. A gente fala muito de ganho de escala financeira, vai, do que você está fazendo compras, etc.
mas tem uma ganha de escala de conhecimento, né, Adriana? E é de conhecimento é importantíssimo, tanto conhecimento dentro da rede, hoje a gente tem franqueados no Brasil inteiro e não tem como você achar, né, seria muita pretensão a nossa achar que a gente vai saber mais do que um monte de cabeças que estão pensando no mesmo negócio e que estão vivendo naquele lugar, aquele dia a dia, estão sentindo aqueles clientes. Você poder juntar todo esse conhecimento é de uma riqueza enorme. E aproveitar disso é muito bom. E a outra coisa é você poder também contratar bons profissionais, né, que quando você tem um negócio único, muitas vezes você não consegue contratar bons escritórios de advocacia, por exemplo, para você conhecer todas as leis, né, que regem aí o nosso negócio, você contratar as agências de marketing, você fazer campanhas, você ter bons consultores também te ajudando no negócio. Esse custo, quando ele é dividido entre muita gente, fica um pouquinho para cada um e todo mundo sai ganhando. Com certeza. Mas, Adriana, vou te pedir para contar um pouco mais a história da Noite Bavarian, tua Uhum. história, afinal de contas, aí são 30 anos que você está tocando o negócio. Você sabe que o povo adora uma história. A gente pôs um carrossel no Insta seu, é o carrossel, o post, na verdade, mais visto dos últimos 30 dias. Está quase batendo 30 mil visitas. Eu te mandei no primeiro Olha, que dia que em horas legal. É. foi para 8 mil. E por quê? Porque tem a tua história, entendeu? Então, assim. Poxa, uma pessoa super jovem, saindo da faculdade, teve a possibilidade de pegar um negócio americano, né? Na verdade, uma marca gringa, trazer para o Brasil, e a gente sabe que muitas marcas americanas ou de outros países que vieram para cá não tiveram sucesso. A maioria do franchising brasileiro, você sabe bem disso, são todas de marcas nacionais. Como é É. que foi esse começo? É Você que foi lá primeiro negociar com a primeiro um marca? detalhe, né, acho que empreender no Brasil não não é para qualquer um. Tem desafios muito diferentes do que é lá fora. Mas no caso da Nut, a Nut Bavária não é uma marca de franquia nos Estados Unidos. O que a gente trouxe de lá, eu lembro que eu te falei que a minha tia comprou o equipamento, ela comprou toda a matéria-prima e montou um negócio aqui. O que a gente depois, quando eu assumi, o que eu fui para lá negociar, eu fui para negociar uma master franquia, tá? Chegando lá que eu descobri que não era uma master franquia, que era um equipamento, enfim, mas aí o que a gente comprou foi a exclusividade desse equipamento. O equipamento é a panela que faz as castanhas, e essa panela, ela foi desenvolvida pelo David Brandt, que é até hoje o presidente da Nut Bavarian americana, e ele é ex-engenheiro da NASA. Então isso é Caraca, legal. É, muito. o interessante foi que, assim, quem criou a Nut Bavarian nos Estados Unidos, que foi o John Malter, ele, enfim, ele era um executivo de uma empresa multinacional e ele foi para a Alemanha, para a região do sul da Alemanha, por isso o nome Bavária, né, que é a região da Bavária, e ele viu as amêndoas sendo feitas de uma maneira artesanal nas ruas, naquelas feirinhas de inverno, eles faziam as amêndoas glaciadas, e aí ele pegou, comprou o equipamento desse a gás, levou para os Estados Unidos e montou a Nut Bavária. Nut é um trocadilho, né, da palavra do conjunto de nozes, castanhas, que são as nuts, com o nut de ser maluco. E montou um primeiro quiosque, depois montou um segundo. O primeiro foi, inclusive, acho que no Universal Studios, lá em Orlando, para quem conhece o Caramba. parque, e com aquele cheiro delicioso. E aí ele encontrou com o David, que era amigo da família, e ele falou: David, estou com um problema, que eu queria crescer o meu negócio, eu queria entrar em shoppings, mas não me deixam entrar porque o equipamento é a gás, e não pode botar uma panela a gás dentro dos corredores dos shopping centers. Aí o David falou: Poxa, mas eu acho que eu consigo desenvolver um equipamento elétrico que faça isso, porque ele tinha toda a tecnologia da NASA, né, de segurar o calor por tanto tempo. Durante, se você for ver nosso produto hoje, ele sai sempre perfeito, salvo raríssimas exceções, quando tem alguma variação na energia, mas de maneira geral, assim, ele sai sempre torradinho, consegue glaciar no formato certo. Tá me Isso tudo dando é água na boca. a tecnologia que tem por trás de você segurar Aham. aquele calor ali e fazer o produto igual. Enfim, e aí esse equipamento funciona super legal. A gente comprou a exclusividade dele para o Brasil
e também a fórmula, né, a receita do produto, que sai aquele cheirinho delicioso que o pessoal sente aí nos shoppings e nos aeroportos. E aí, aqui no Brasil, a gente desenvolveu esse formato de franquia, esse formato de negócio. Tudo foi feito aqui, do quiosque ao mix de produtos, ao formato das embalagens, a maneira de vender. Desde então, a gente não tem mais nenhum relacionamento comercial com eles, e só um relacionamento pessoal, são amigos ainda, enfim, a gente conversa bastante, mas na amizade, não mais como negócio. O negócio é brasileiro, a Nut Bavarian hoje é uma empresa brasileira, tudo é desenvolvido aqui, dos sabores, as campanhas, ao quiosque e tudo mais. E aí a gente começou com pontos próprios, primeiro abrindo quiosques em shoppings, aeroportos, metrôs. Eu sei que eu já falei isso para muita gente, mas nós fomos expulsos de um monte de lugares por causa do cheiro. Era abrir o quiosque, no dia seguinte tocava o telefone, o pessoal falava assim, tem que tirar, o cheiro está muito forte. Geralmente os lojistas vizinhos reclamavam, né, não os clientes. Mas aí, com o tempo, a gente foi amenizando o aroma, a gente diminuiu um pouco o aroma, a gente criou um sistema de exaustão também para proteger, para esse cheiro não se espalhar. E, enfim, um ano de pontos próprios, no ano seguinte começamos com as franquias, lá a BF me ajudou demais, porque a gente entrou na feira de franquias. Aí fomos crescendo para o Brasil, depois fomos abrindo os outros canais de venda. Então, hoje, a Nut Bavarian você encontra nos supermercados, você encontra, tem brindes corporativos, que eu vou falar um pouco mais, porque isso também é assunto para o nosso novo modelo. A gente tem toda a área de eventos, a gente tem food service, o produto como ingrediente de outros produtos. Nós fazemos muitas parcerias com outras marcas que usam ou a nossa marca ou o nosso produto junto, né? Collabs e coisas assim. E, enfim, no caso da franquia, eu já posso falar do que a gente vai lançar? Não. Tá ansiosa, é? Mas a gente tem assim, o que a gente percebeu nesses quase 30 anos, né? A Nut criou uma marca que ela remete a coisas muito gostosas. Claro que de maneira geral, eu sei que não dá para agradar todo mundo, mas de uma maneira geral é um produto que as pessoas gostam, é um produto muito fácil de se trabalhar para quem gosta do lado de alimentação, é um produto que tem uma validade grande, você não perde, praticamente não tem perdas dele. Ele é fácil de produzir, ele é fácil de vender, ele é fácil de explicar e ele é extremamente nutritivo. É um produto que ele não tem glúten, não tem lactose, a gente fala que ele é o clear label, né? São pouquíssimos ingredientes aí. É um produto. Amêndoa é o alimento natural mais nutritivo do mundo, segundo as pesquisas. Então, assim, tem tudo, todas as facilidades de se trabalhar. É um produto que viaja bem agora no mundo do delivery, que é onde a gente às vezes pede, sei lá, tem produtos maravilhosos que funcionam no delivery, mas você vai pedir um sorvete e você corre o risco de derreter. Você pede uma coisa quentinha, ela pode chegar fria. O nosso você pode chacoalhar, jogar para cima, botar na mochila de quem você quiser, que ele vai chegar intacto no destino dele. Então, o que a gente percebeu? É um produto que, remete a uma coisa gostosa, remete a uma coisa saudável, remete a momentos de carinho. Quando eu falo da Nut Bavarian, boa parte das primeira coisa que as pessoas falam é o cheirinho do aeroporto, né? Isso porque a gente estrategicamente colocou vários pontos em lugares que transmitam alguma coisa gostosa. Aeroporto, geralmente, você está ou chegando na tua casa, ou chegando num lugar diferente, ou indo viajar. Normalmente é um momento gostoso. A gente colocou em pontos turísticos também, a gente está no Parque do Ibirapuera, a gente está no Bondinho do Pão de Açúcar, a gente está lá em Foz do Iguaçu, naqueles lugares que a pessoa está geralmente passeando, de férias. Enfim, isso traz assim, muitas memórias afetivas. A gente tem vários clientes que, quando a gente fala da Nut Bavarian, fala, ai, a minha mãe adora, ou meu tio gosta muito, eu levo sempre para o meu filho, eu levo sempre para minha mãe. E quando a gente percebe que as pessoas falam da marca, conectando com pessoas que elas gostam, sabe? Lembrando de alguém que elas gostam, que gosta do produto, isso acho que traz uma força enorme de você ser lembrado com carinho. Aí o que a gente percebeu?
nós temos uma marca que tem essas qualidades todas que eu te passei, é uma marca que já tem 30 anos, então já tem um certo reconhecimento, mas que hoje a gente não consegue estar em todos os lugares, porque o quiosque ele precisa de um estabelecimento físico para você montar. Então, a gente ainda está aberto, claro, para franquias tradicionais, que a gente fala que são as franquias dos quiosques, tem muitos lugares que a gente não está ainda, só que está cada vez mais difícil encontrar o lugar para se colocar o quiosque. Primeiro, porque os custos de ocupação são altíssimos em muitos pontos, shoppings principalmente, e você precisa encontrar aquele equilíbrio de você ter um custo de ocupação viável, com um lugar que tenha o fluxo para você trabalhar, que tenha gente, etc., e que tenha um poder aquisitivo compatível com o nosso produto. Nosso produto ele não é caro, mas se você for comparar com uma pipoca ou talvez uma casquinha, enfim, sabe, um sorvete de casquinha ou balas e coisas assim, ele acaba sendo bem mais caro, que a gente está falando aqui de castanhas, né, que são produtos nobres. E aí, por isso, a gente acabou desenvolvendo esse formato novo. Só dei um Ó, panorama eu geral deixei aí. você falar, Adriana, mas teve uma coisa que você não contou que eu acho que deve ser o maior segredo aí da Nut Bavarian. Eu confesso que eu fiquei surpreso, eu acho que você já me contou a história da panela, mas eu não lembrava da importância dela em relação ao gás e tudo mais, feito pela Uhum. NASA. Mas tem um segredo aí que eu acho que você não contou, porque o cheirinho, ele vem de algum lugar. E eu acho que é Ah, da fórmula mágica aí do glaciado que vocês colocam. Isso também veio quando você foi negociar? Isso é um segredo tipo a fórmula da Coca-Cola ou é algo que vocês vão mudando, adaptaram para o gosto do não, a gente brasileiro? a gente comprou, isso a gente comprou a fórmula. Inclusive veio escrito era um papel na época, pensa, 1996, veio escrito numa folha sulfite. Fala sério. É, é verdade. Aí, na época, o David, que é o americano, ele veio para o Brasil, ele ensinou a gente a fazer esse xarope aqui, mas hoje boa parte dos nossos produtos é feita com a receita original. E aí a gente tem outras receitas que a gente vai criando, né, de tempos em tempos, tem sempre alguma novidade. Às vezes a gente põe um licor de alguma coisa, às vezes a gente põe algum aroma diferente, ou põe uma pimentinha, põe alguma coisa a mais para dar um charme, mas a fórmula básica ela é a mesma. E o cheiro realmente é uma delícia, mas ele trouxe para a gente muitos problemas, como esse que eu te falei, de não, da gente acabar, enfim, não podendo entrar em todos os lugares que a gente gostaria por causa do cheiro. E é Sim, mas por causa de engraçado. ambientes fechados, né? E assim, o cheiro eu sou suspeita, né, até porque no meu escritório, eu estou no escritório agora, a gente tem não só uma fábrica aqui embaixo, como uma loja também, uma cafeteria, e a minha sala é exatamente em cima. Então eu estou o dia inteiro com isso aqui. Eu não sinto mais, para ser sincero, eu nem reparo, mas acho que é que nem perfume, quando a gente passa na gente mesmo, a gente depois não sente mais. Mas é uma assinatura nossa, as pessoas reconhecem realmente pelo cheiro, e a gente não quer perder esse cheiro, porque ele é o atrativo, né. Eu acredito que, principalmente coisas de alimentação, a gente trabalha com alguns sentidos que são muito fortes no nosso produto. O cheiro é um deles, o aroma, né, você sentir aquela coisa, ainda mais hoje andando pelos shoppings que as pessoas andam olhando para o celular, se ela sentir o cheirinho, ela acaba sendo atraída mesmo se ela estiver olhando para o celular. A outra é o sabor, que nosso produto, modéstia à parte, é muito gostoso. Sou Uhum. suspeita para falar, como todos os Eu não dias sou, aqui, é mas muito gostoso. Você é começa a comer, não gostoso, para né? nunca mais. É uma É, delícia. eu acho uma delícia. E a outra é o crocante. O crocante, ele também ativa aquela parte do cérebro que dá aquela sensação de prazer quando você faz crack, crack, crack. E o nosso produto é super crocante. Aí, junta tudo isso, acho que é o charme do negócio. Agora, É, Adri, falando do modelo hum, atual, vocês atuam com quiosque, você, pô, muito legal essa estratégia de remeter a boas lembranças das pessoas e estar nos aeroportos. Eu acho que a grande parte da rede é em shopping, depois confirma para a gente qual o tamanho sim, hoje e conta um pouco desse modelo de quiosque para depois o pessoal entender o novo modelo que vocês estão chamando de Nut Express, não é isso? E daí a isso. gente entra um pouco mais no detalhe para eles
entenderem esse lançamento, essa novidade aí que vocês estão trazendo. Mas fala um pouco do quiosque Eu antes, vou falar. Então, valores. hoje um franqueado nosso tradicional, ele investe em torno de é porque depende um pouco do tamanho do quiosque, tá? Tem quiosques que são um pouco maiores, que tem freezer, que tem algumas outras coisas. Mas vamos pegar um quiosque padrão, ele investe em torno de 115 mil reais para ter um quiosque funcionando. Isso já conta no quiosque, é tudo que ele precisa para começar, vai, capital de giro, tá prontinho ali, chave na mão, chave, né? O quiosque na mão, cone na mão, para começar a operação. É mais ou menos isso que ele investe. Para esse formato, ele precisa ter um ponto físico para montar o quiosque dele. Hoje, boa parte dos nossos quiosques estão realmente em shopping centers, mas nós temos também quiosques nos aeroportos, que eu já falei, em pontos turísticos, e metrôs, terminais rodoviários, dentro de áreas de lojas como a Leroy Merlin, a gente está em várias lojas deles, Telha Norte também, tem alguns hipermercados, sabe? Galeria de hipermercado, enfim, tem vários lugares desse tipo que dá para você botar o quiosque. O desafio, como eu te falei, é conseguir esse equilíbrio do custo de ocupação com o fluxo, porque hoje tem muitos lugares que as pessoas querem montar e quando a gente faz aquela contagem de fluxo, e joga a taxa de conversão, a gente tem aqui uma planilha onde a gente pega horários, o candidato a franqueado, ele vai lá analisar horários diferentes naquele ponto que foi oferecido, ele manda para a gente com uma pesquisa que a gente faz sobre o tipo de lojas, preços, de coisas que tem ali, para a gente conseguir estipular mais ou menos o perfil daquele público, e a gente joga uma taxa de conversão padrão da rede para conseguir estimar, claro que não é nenhuma garantia, tá, de faturamento, mas a gente consegue internamente estimar o faturamento para a partir daí entender qual que é o aluguel máximo que ele pode pagar naquela negociação de ponto. Isso é importantíssimo fazer. Claro. De novo, não é garantia, porque depende de outros fatores que às vezes muda também, abre uma porta no shopping nova que não tinha, mudou uma loja âncora, mas de maneira geral a gente consegue acertar bastante dessa forma. E se o aluguel passar daquele número, a gente não vai abrir, porque a gente sabe que o negócio vai ser inviável. Então, limita, né? O crescimento limita. E aí, vários franqueados de quiosques, a gente fala que são os franqueados, né, do modelo tradicional, eles começaram a operar em eventos. Então, eles compraram um carrinho, que é uma estrutura pequenininha, e levavam para festas, congressos, convenções, festivais, jogos esportivos e tudo mais, para vender o produto nesses lugares. E outra coisa que eles começaram a fazer também, com o nosso, claro, a gente instruiu eles a isso, né, que desenvolvemos esse modelo, é a venda de presentes corporativos, de brindes, de produtos já prontos para eventos tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Aqui eu estou falando de casamentos, batizados, nascimentos, aniversários, brindes de convenção. Sabe quando você vai numa feira e você passa no stand e a pessoa te dá alguma coisa? Sim, sim. Porque, de novo, é um O produto que cone a é maioria personalizado, né? com as embalagens personalizadas, as Legal. embalagens tematizadas também. Ó, Personalizado é quando você põe a marca da empresa no cone. isso. Aí a gente tem os temas que a gente já tem vários, a gente vai desenvolver muitos outros, que aniversários em geral, festas em geral, costuma ser um pouco mais barato até para quem está comprando, porque não é exclusivo para ela, né? Quando ela quer uma quantidade menor, alguma coisa assim. E e aí é um produto que, como eu te falei, viaja bem, tem uma durabilidade grande. Nós temos como embalar esses cones num formato ali X, que ele dura mais de 6 meses. Então, por exemplo, você quer comprar. Ó, esse daqui são alguns exemplos das embalagens tematizadas, acho que tem mais algumas aí. Se você quiser fazer uma festa de Natal ou um bar mitzvah, vai para pegar algum Boa. assim. Você pode servir para os teus convidados o conezinho personalizado com o teu nome, então, o aniversário do Beno, ou sei lá, o casamento do Ari já fez muitos de casamento com a foto do casal, aí você põe a imagem que você quiser, né? A imagem você cria como você quiser, a gente tem um time aqui dentro também que cria. Ou você pega os que já tem. Então, a gente já tem de Natal.
ou já tem de aniversário, ou de formatura, e dentro dessa embalagem, por exemplo, de nascimento, esses 2 aí, que tem o de menino e de menina, muitas vezes a pessoa encomenda bem casado não, bem casado, né, para nascimento ou docinho, só que você não sabe que dia vai nascer, se é parto normal. Aí você fica assim: "Puxa, entrega tal dia, será que vai estragar se eu pedir antes?". A pessoa tem que se preparar meio que na hora. Esse aqui não, esse aqui você pode pedir, ele vai durar um tempão, pode até nascer no mês seguinte que o produto vai estar intacto. E então, para eventos, funciona muito bem esse produto. Aí, o que que a gente viu? Os franqueados estão trabalhando com isso, tá Rodrigo, dando certo, só que a gente tem muito mais espaço para explorar esses canais. Oi, pode falar. só uma curiosidade, porque, pô, tua estratégia de boas lembranças você atingiu o pico máximo aí, né? Estando no nascimento, num casamento, num aniversário, Natal, etc. Mas isso foi uma demanda que vocês enxergaram, o franqueado enxergou, ou veio do próprio público, né? Dos consumidores que falam, pô, eu queria ter Nut Bavaria no meu casamento, que eu adoro, vou dar para os meus convidados, eventos e tudo mais. Isso é uma demanda que vocês geraram e geram para os teus franqueados ou como É. que surgiu, né? As duas coisas, Benu, assim, surgiu, na verdade, desde o começo a gente fazia meio que sob demanda. Então era uma coisa secundária, aí quando alguém pedia, a gente produzia e fazia. Depois começou a crescer, crescer, crescer. E o que a gente percebeu é que é um mercado muito grande para a gente precisa de mais braços para conseguir atender isso, porque tem isso no Brasil inteiro, a gente não tem quiosque no Brasil inteiro. Nós temos franqueados que não querem também trabalhar com essa linha, porque ela é uma linha que ela precisa de um pouco mais de dedicação. O franqueado que está lá no quiosque, ele está acostumado ao público chegar até ele, né? Não ele ir. E às vezes ele não tem nem o perfil disso. Já aqueles que têm perfil mais comercial, sabe, que são vendedores, que podem ir atrás dessas empresas, eles têm mais tempo, né, de procurar esses clientes. Então, hoje a gente tem gente que nos procura, a gente tem muito evento que a gente não consegue atender, porque a gente não tem braço para atender, a gente estava fazendo isso muito interno, muito pela franqueadora. Eu vou te dar alguns exemplos. Tem Oktoberfest, show de não sei quem, campeonato de tênis, hã, festa na escola, bazar não sei aonde, tem milhões de eventos como esse, certo? Para levar uma estrutura do quiosque normal, ela acaba sendo muito cara, porque às vezes o evento de um dia, de 2 dias, de 3 dias, por melhor que ele seja, o custo de você pegar um quiosque tradicional, que é o grandão, botar num caminhão, levar, montar, desmontar, etc., ele não compensa. Aí a gente criou esse carrinho pequenininho, que eu vou mostrar aí na foto para vocês, que vários franqueados já estão trabalhando com ele. Ele cabe atrás de um carro, no porta-malas de um carro. Na verdade, você desmonta, né? Você pode ter esse guarda-sol ou não. Tem a versão sem o guarda-sol aí também, para ambientes internos, né? Quando às vezes não cabe. E ali você tem a estufa, o produto quentinho, e você pode servir de N maneiras. Então, com esse formato, aí, o que é isso? Esse é o nosso novo modelo de franquias, essa parte de eventos, porque a gente percebeu que, embora a gente esteja hoje em vários pontos, como eu te falei, fixos, né, shoppings, aeroportos, etc., a gente já participou de mais de 1.000 eventos nesses 30 anos. Então, a nossa empresa ela é muito mais uma empresa de eventos do que uma empresa de lojas. Só que a gente não estava enxergando isso dessa forma. E depois a gente viu que tem um potencial gigante, tem muita procura, a gente acaba deixando de participar de muitos eventos legais. Alguns deles, o franqueado, ele já vende o produto antes e só distribui, como, por exemplo, esses casamentos que eu te falei, casamento, formatura, aniversário, festas de empresa, convenções, etc. A empresa ou a pessoa que contrata, ela já fala: olha, eu quero produtos para X pessoas, e aí o franqueado vai lá, pega o conezinho, aí o conezinho pode ser personalizado, pode ser tematizado e entrega para os convidados. Então, você já fez a venda. Em outros, o franqueado pode levar o carrinho e vender no lugar, muitas vezes dando uma participação dessa venda para o estabelecimento. Vai fazer uma festa junina, por exemplo, você deixa lá um percentual das tuas vendas para o organizador da festa e você vende para o cliente que estiver lá.
acredito demais nisso, Beno? É um negócio que tem um custo, um investimento inicial baixíssimo, a gente está falando aqui de menos de R$ 50.000 para você começar o teu negócio, já considerando tudo que você precisa aqui. Ele tem um custo fixo também mínimo, diferente de um shopping, e que, assim, é mais arriscado, então você funciona muito bem em muitos shoppings, a gente tem pontos maravilhosos, mas para qualquer negócio, trabalhar em shopping é um pouco mais arriscado. Você tem um aluguel, se você resolver: "Amanhã não quero abrir o quiosque, não tenho funcionário", ou "Quero viajar, quero descansar", você vai ter que abrir, né, não tem jeito, o shopping funciona de domingo a domingo. Se você não abrir ou se você não vender por alguma razão, você está pagando aquele aluguel fixo, que muitas vezes é um valor alto, você tem a tua equipe, você tem funcionário fixo, você tem toda uma operação que, por mais simples que seja da Nut Bavária, em comparação com várias outras, ainda é né, um peso ali, é um risco maior. Esse carrinho não. Esse carrinho, se você por acaso quiser: "Ah, esse mês eu não quero", ou "Vou fazer 2 eventos só, tá tudo bem", você faz 2 eventos. Você nem precisa ter funcionário, você pode ir você mesmo no evento. O que a gente vê é que os franqueados que têm esse carrinho, muitas vezes são eles que vão. E às vezes em um dia, 2 de eventos, ele acaba tirando um resultado até melhor do que um mês num shopping center, por ele não ter o custo do ponto, né, o custo fixo de ocupação disso. E ele pode também, com essa estrutura, embalar na casa dele, ou onde ele tiver de espaço, né, no escritório dele, na casa, geralmente é na casa mesmo, e fazer a venda desses produtos já prontos para esses clientes, sejam eles clientes corporativos ou clientes pessoas físicas, que são os conezinhos que eu te falei. Então você pode simplesmente fazer os cones, embalar e vender para as agências de eventos, vender para aquela pessoa que vai fazer a festa. Agora, qual que é o grande diferencial aqui? E que, assim, não é uma franquia para qualquer um, não pelo investimento, mas ela precisa de franqueados com um perfil muito vendedor, porque aqui vai depender do franqueado ir atrás do evento, ir atrás do cliente que vai comprar os brindes. Então, é aquela pessoa que vai ele promover e fazer propaganda e mandar nos grupos de WhatsApp, do prédio que ele mora, da escola dos filhos, do clube. Ele vai ter que O trabalho deste franqueado, diferente de um franqueado tradicional, que é negociar com o shopping center, que é cuidar da equipe, que é abastecer o quiosque, o trabalho desse franqueado é ir atrás desses clientes que compram brindes, que compram produtos para evento, que dão produtos nas festas e etc. Então, é um perfil bem diferente do Verdade. nosso tradicional. Um é um perfil mais passivo e aqui é um perfil mais ativo, né? Vendedor e tudo Uhum. mais. Mas sabe o que eu vejo? Ó, Triana, parabéns aí pela sacada, porque eu acho que tem um potencial incrível. Eu sou sócio do clube, toda hora tem festa no clube. É. Durante um tempo eu fui diretor lá de concessões, a gente que trazia toda a parte de alimentação para o clube, a gente ficava indo atrás de desse tipo de produto, entendeu? Para você servir Aham. pontualmente numa festa de final de ano de 2 dias, vai, no final de semana, ou durante a Uhum. semana, algum evento que vem muita gente. Mas tem vários pontos aí que me chamaram a atenção, porque a gente vê que tem muita gente que entra aqui no portal do franchise e procura por franquias sem funcionário, franquias sem aluguel, franquias que você não precisa trabalhar o dia todo. Ele está É. procurando às vezes uma renda extra ou poder ter uma independência financeira ganhando mais dinheiro sem ser empregado, talvez, né? Tendo o próprio negócio. E esse teu modelo novo de negócio, o modelo da NUT, o Express, o Unidade Móvel, né, que a gente pode chamar também, ele responde a todos esses anseios aí desse público que está buscando algo diferenciado, né? E pelo que eu entendi também, o Aham. carrinho, essa Mas unidade móvel de vocês ele não paga por isso também que ele tem um custo tão acessível de entrada, é. é isso? É só colocar mais um negócio que falou do clube, eu lembrei. Essa estrutura ela também pode ser colocada
como não é semifixa, assim, mas vamos supor, cidades menores que a pessoa quer vender um dia na praça, um dia no clube, um dia não sei aonde, ela pode. E também dentro de empresas, tem muitas empresas que liberam áreas para as pessoas irem lá uma vez por semana vender o produto, sabe? Empresas grandes que têm muitos funcionários. Então, se o franqueado tiver 2, 3 empresas dessa, que ele vai trabalhar 2, 3 vezes por semana, ele, às vezes, Sim. naqueles poucos dias, ele consegue fazer uma venda até maior do que o dia inteiro no shopping. E esse tipo de negócio, muitas vezes, você não paga nada para o lugar, porque essas empresas colocam você como um benefício para os funcionários que estão ali. E aí a gente tem também uma outra estrutura que é só uma toalha que você põe numa mesa, a gente fala que é o Grêmio, né? Que você puxa um negócio, tem o nosso logotipo ali, você monta a tua estrutura e vende. O nosso carrinho, ele está incluso em comodato na taxa de franquia. Então, a pessoa não compra o carrinho, ela já recebe esse carrinho, e opera com o carrinho enquanto for um franqueado. Ele tem alguns itens opcionais que ele pode comprar, então ele pode comprar essa toalha que eu falei, que é a toalha de mesa, porque às vezes tem evento que ele não quer levar o carrinho, eles têm uma mesinha lá, ele só vai vender os produtos. Aí ele tem também uma torrezinha que ele pode comprar. Eu acho que a casinha eu devo ter uma foto aí, não sei se eu mandei uma foto de um casamento, que até eu apareço nessa foto, eu até pedi para não mostrar, mas já que falei da casinha, ela está aí, que ele pode também colocar em algum lugar e vender o produto nela, isso é opcional, ele compra essa casinha. Ele tem, sei lá, se ele quiser fazer algum painel atrás, sabe, mandar fazer um painel grande que ele possa pôr atrás do carrinho quando ele vai nos eventos. Aí tem coisas desse tipo como complementares. Ó, essa daí é a casinha que Legal. isso inclusive era num casamento, que você pode botar aí o nosso espaço da noite, e aí você põe ou os cones do casamento, ou os produtos que já estão prontos. Ou seja, Beno, tem mil maneiras de se vender esse produto. Aqui nessa estrutura não tem a panela, tá? Então, aquilo que a gente falou do cheiro, a gente tem uma outra solução. Por que que não tem a panela? A panela é um equipamento muito caro. O mais caro da franquia é o equipamento, é a panela, e ela exige uma parte elétrica que para eventos é pouco complicada, porque ela tem que ter toda agora o nome técnico disso eu não sei, mas tem que ter a energia certa para conseguir instalar essa panela, e aí você tem que ter projetos arquitetônicos. Então é um custo que para eventos do tipo que a gente está falando, ele não comporta. Mas a gente desenvolveu um aromatizador com o aroma da Nut Bavarian. Não é exatamente o nosso, assim, não é exatamente no sentido de ser tão forte quanto, mas é o nosso cheirinho, e que o franqueado tem como opção também colocar isso no nosso carrinho para que o cheirinho exala aí. Mas o produto em si, ele já vai pronto, o franqueado compra da gente o produto já glaciado, ele tem uma lista de sabores que ele pode escolher, os sabores tradicionais ou os sabores especiais, e aí ele põe nessas estufas. Então, o cliente vai comer o produto igualzinho que ele come nos Que quiosques, que ele vai legal. estar quentinho, vai estar aqui nas estufinhas exposto da mesma maneira. E dependendo do evento, ele pode criar o mix que ele quiser. Então, isso é legal, porque a gente tem produtos de vários preços diferentes. No quiosque, o cliente que vai comprar no quiosque, ele mistura o sabor que ele quiser, né? Mas para o franqueado, os grãos têm custos diferentes. Aqui, para os eventos, o franqueado ele pode optar pelo preço que ele vai vender. Por exemplo, se ele vai vender para uma festa que ele vai só distribuir e a pessoa não quer gastar tanto, ele tem como fazer um mix de produtos um pouco mais barato para que a pessoa não precise gastar tanto. Ou você fala, não, uma festa super premium, eu vou vender só macadâmia e noz pecan. Aí ele tem como fazer, ele tem até como fazer sabores especiais para aquela festa. Ah, que legal. Por exemplo, fazer a festa do Beno. O Beno gosta de pimenta, então eu vou fazer um sabor especial para ele com as embalagens personalizadas do Beno que vai lá, as nuts com pimenta. Dá para fazer isso. Pistache e pimenta. Pistache e pimenta. Ah, aliás, hein, pistache e pimenta, preciso te mandar uns aí. O
Aí tem assim, ele vai participar, por exemplo, de uma feira gourmet. Eu fui semana passada numa de vinhos e queijos, eu fui numa outra que era de comidinhas típicas de tal lugar. Ele pode escolher os sabores que não são os sabores tradicionais que estão no quiosque, para estar participando de um evento com sabores especiais. Aí tem mil coisas que dá para fazer aqui nesse mundo, né. Não, tô aqui viajando porque o potencial é absurdo, que é muito evento. E não é evento, né? Qualquer, juntou lá três pessoas que quer tu comer a castanha e a pessoa trazer algo e diferenciado, ou É, personalizado, saborizado. Adorei a ideia do negócio do cheirinho que pode ter mesmo sem ter a panela. Pô, tudo muito é. legal, Dri. E E deixa eu te assim perguntar. tá. Não, Só não, falar ia mais te uma. per... Pode falar, Fala, pode falar. fala, fala, fala. Não, agora eu até esqueci o que que é. Não, eu ia falar que. Bom, agora quem esqueceu fui eu. Eu, eu acho que assim, é algo que tem um potencial tão grande e com o tempo a pessoa vai criando um relacionamento. Então, vamos pegar Uhum, alguém que é de uma cidade aí menor, vai, uma cidade, sei lá, 100, 200 mil habitantes, alguém que trabalha no bairro e começa a fazer relacionamento. Eu dei lá o exemplo do clube. Uma vez que o clube tem aquele evento todo ano e a pessoa trabalhar direitinho, o produto óbvio que é ótimo, né? Mas a pessoa tem que estar lá no horário, né? Cumprir né, é, o exigido pelo clube. A probabilidade do clube todo ano chamar. chamar essa pessoa é muito grande. Você deu o exemplo da empresa, a mesma coisa. Se ela tem um evento e você vai lá e ela te chama todo ano, vai chegar uma hora que vai ter uma recorrência desses eventos aí. E, obviamente, as pessoas vão saber que pode ser casamento, ele vai distribuir, como que se fala, cartãozinho para falar, olha, fazemos seu casamento, aniversário, nascimento, o que é que seja. Então, é um potencial incrível. Eu estou pensando aqui, eu acho que vocês ainda não têm muito histórico de faturamento médio, porque é um negócio Não tem. novo. Mas Uhum, disso, mesmo ele gastando menos, né, e estamos falando menos que a metade do que é o teu quiosque, ele tem um potencial de lucro que pode, dependendo se o cara for muito bom, ser até maior é. do que um quiosque, né, É, Adriana? por isso, vendo que assim, a gente não tem muito como estimar faturamento, que é o diferente de um shopping. O shopping, como eu te falei, a gente sabendo o fluxo daquele shopping, sabendo o perfil do público que frequenta aquele shopping, a gente tem todo um histórico. A gente joga lá na nossa planilha, ela vai falar, olha, é mais. A gente não pode passar isso para um franqueado, porque a gente usa para saber o aluguel que ele pode pagar, mas é difícil passar a estimativa de faturamento, que depende de outros fatores. Mas a gente tem um cheiro, né, uma noção, ó, é um ponto que tem potencial para vender tanto. Esse nosso, ele depende do franqueado. Ele depende do quanto que o franqueado vai atrás desses lugares, desses clientes. Tem muita oportunidade. E tem também outras oportunidades ali no meio, porque o carrinho, ele é um dos negócios que esse franqueado de eventos vai ter. Ele tem também N tipos de embalagens que ele pode trabalhar. Agora no Natal, quantas empresas dão presentes para os seus funcionários, para os seus parceiros, para os seus fornecedores? Um monte, não é? Ele pode ir atrás desses clientes e vender latinhas, latinhas personalizadas, latinhas com rótulo, com fitas com a marca do cliente. Ele pode eh, criar até alguma embalagem especial, e a gente, com o tempo, a nossa ideia é esse canal crescendo, a gente vai criando outros temas, vai, para esses cones. Sabe aquela loja americana de cartão, aquela, acho que é Hallmark, não sei se o nome é esse. Calma. Você sabe qual é? Que você entra lá, tem cartão para tudo que é evento, tem de obrigado, tem sei lá, você vai Tudo. agradecer alguém, tem um monte de cartão, você tem de festa de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Com o tempo, a nossa ideia é a gente ter as embalagens tematizadas com temas diversos e que a pessoa vai poder, o cliente vai poder olhar e falar, puxa, eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele. Ou quero fazer o meu mesmo com a minha foto, com o meu modelo e tudo mais. Então, olha, dá para explorar, assim, muita coisa nesse formato. Como eu te falei, a pessoa, se quiser trabalhar da casa dela, ela não tem um aluguel fixo. Se ela quiser só fazer
sei lá, um evento por mês e quer o resto vender só produto, ela pode também vender produto no delivery, ela tem milhões de maneiras aqui de se trabalhar. E claro, a gente tem todo o material para instruir, para ensinar como é que ela procura esses lugares, como é que ela aborda e tudo mais. E a ideia, né, como toda rede, é a gente também ir aprendendo conforme a gente vai crescendo. Hoje a gente tem um histórico de eventos feito pelos franqueados que já têm essas estruturas. A gente tem vários franqueados que já fazem muitos eventos. Eh, e a gente vê que aqueles que são mais ativos, eles têm muito mais sucesso nisso daí. Ele precisa participar de alguns eventos que talvez ele vá até pagar para estar nesses eventos para mostrar a marca. A gente tem um franqueado que participou de uma feira de casamentos, que era aquela feira que são para organizadores de casamentos, não sei, sabe, as empresas, Sim, sim. tem o nome lá, as mulheres, homens, enfim, que organizam as festas de casamento. E aí, a partir dali, ele consegue muitos outros clientes para o carrinho dele, para o negócio dele, para o produto de casamentos e tudo mais. Enfim, é um universo bem animador, assim, sabe? Acho que tem muita oportunidade legal mesmo. Né? Tá me vendo aqui pessoas que moram em cidades turísticas, que quando chega ao final de ano, meio de ano, você deu, até falou de Campos de Jordão, onde começou a NUT, né? O primeiro quiosque, mas lá tem um Uhum. potencial incrível, porque tem aqueles meses de frio que aquela cidade bomba, né? Ele, É, vem cá, deixa eu pensar aqui uma coisa para o pessoal também ficar mais entendido, né? Ele pode fazer algo sazonal, que nem eu dei o exemplo, uma cidade Gramado, que pode, bomba no frio, Gramado, né? Ele pode. Aliás, pode eu queria trabalhar. muito que alguém abrisse em Gramado. É uma cidade Adoro a incrível. cidade, e acho que Mas caberia Adriana, pensa o direitinho lá. seguinte: ele poderia, nos meses de frio, que bomba Gramado, eu não sei, confesso que eu não sei como é o resto do ano, mas eu sei que no frio lá, aquilo lá é uma loucura. Ele poderia trabalhar 4 meses do ano e depois ele ficar de boa e Pode. tem uma cobrança de royalties mensal? Como é que funciona essa A parte? gente tem um royalty mínimo, que é até para a pessoa também não ficar com, né, com uma estrutura comodato, então a estrutura é nossa, para a pessoa não ficar com a estrutura um ano Pro ali resto. parada, a gente tem um royalty mínimo de R$ 450, que é um valor, enfim, muito pequeno, né? Aham, Então, se a pessoa quiser, ela pode. Então, esse mês eu estou de férias, não quero fazer nada, ok. Não tem problema. E assim, ela pode também. Vou trabalhar em Campos do Jordão em junho e julho e nos fins de semana. Pode. Ou vou trabalhar em Campos do Jordão em julho e na Riviera de São Lourenço em janeiro e dezembro. Pode. Pode. A única coisa que ela não pode é montar o carrinho num espaço onde a gente já tenha franqueado, tá? Os nossos franqueados atuais, os nossos franqueados que a gente fala que são os tradicionais, eles têm prioridade nos espaços que eles estão, a não ser que tenha alguma feira ali do lado e ele queira que a marca esteja presente, aí ele autoriza algum outro a vender, que pode ser interessante, sei lá, para fazer propaganda do produto, só se ele autorizar, porque eles têm exclusividade naquele lugar onde eles estão. Não é na cidade, é no ponto onde eles estão. entendi. Tá? Pô, isso abre um espaço aí de potencial de faturamento para o próprio franqueado ou futuro Sim, franqueado sim. da NUT, que é maravilhoso, porque ele pode ver E o os dois franqueado da modelos, né? NUT, exatamente, o franqueado da NUT, ele também pode trabalhar todos esses canais. Isso ele já Sim, podia, tá? já Franqueado fazia, da né? NUT, a gente já tem vários franqueados que trabalham, mas como eu te falei, a questão só é que ele exige um pouco mais da pessoa ir atrás do evento, do comprador dos produtos de eventos, porque aqui a gente está falando de agências, a gente está falando de pessoas físicas em geral, a gente está falando de buffets, enfim, tem muitas possibilidades aí, muitas oportunidades bacanas. Ó, Adriana, fui olhar aqui no Insta do Emerson Geraldo, fala aqui, atualmente sou consultor de seguros, mas venho pensando em mudar de ramo, pois está muito estressante. Estou ficando escravo do trabalho, não tenho tempo para nada, sábado, domingo não tenho férias. Olha aí, ó.
ele é do interior de Minas. Depois o Emerson tem que entrar em contato aí com a Adriana para, né, com o pessoal, com Ai, o Luiz, né, que cuida da expansão, para... quem cuida da nossa expansão hoje é o Luiz, e vai ser um prazer aí atender vocês, responder as perguntas todas. E assim, Breno, a ideia é realmente ser um negócio muito flexível, justamente para essas pessoas que não quero ter aquela obrigação de trabalhar de tal hora, quando eu estiver cansado, eu quero poder não ir, não abrir, coisa que a gente, né, no tradicional não adianta, você pode estar cansado que for, domingo o shopping vai abrir e vai fechar às 10 horas da noite, e vai É ter que isso e fechar, e se o acabou. funcionário não for ali trabalhar, você vai ter que ir, não tem opção. No caso de eventos, ele pega o evento que ele quiser, o evento que ele conseguir. Por isso que eu te falei que é difícil a gente estimar faturamento, que o faturamento ele pode ser zero ou ele pode ser 300 100 mil reais, mil, sabe? 300. Depende de É, milhões de coisas aí no meio, né? tem a ver E com a ele tem mais ambição, com a força de vontade, né, a atitude do franqueado de ir atrás. Adriano, deixa eu te pedir é, uma coisa. Assim, a gente falou muito, eu acho que a gente esmiuçou todo o novo modelo de negócios, mas até para depois a gente fazer um corte aqui, eu vou te pedir uma coisa. Faz um resumão do que é esse novo modelo de negócios, dá um nome, valor, o que você pode imaginar de tempo de retorno, o faturamento, como você falou, que pode ser muito variável, o perfil do franqueado e esses potenciais eventos que ele pode trabalhar. Dá um resumão, porque eu acho que isso vai ajudar muito a gente a trazer mais pessoas interessadas aí no negócio que vão entender melhor do que se trata. E se quiser entender no total, aí assiste toda a live aqui, que você contou tudo no detalhe, né? bom, vamos lá. Então, que a Noite Bavarian está lançando agora esse formato do Noite Bavarian Express, que é o nosso formato para eventos. Então, a gente tem um investimento inicial aí de menos de 50 mil reais, onde você leva esse carrinho por comodato. O carrinho ele é super leve, ele é fácil de você movimentar e ele pode ser colocado em feiras, festas, festivais, casamentos, shows, jogos esportivos, enfim, um monte de locais. O produto já chega pronto para o franqueado, ele é facílimo de operar que você pode vender em embalagens temáticas, nas nossas embalagens tradicionais, em embalagens personalizadas. Você pode criar aí sabores diferentes também que você quiser para o teu evento. Eu acredito que é um formato que traz muita flexibilidade, que não tem um custo fixo alto. Nós temos hoje royalties aí mínimos de R$ 450 por mês e é só. Então, você pode trabalhar da tua casa durante a semana, participar 1, 2 dias de um evento. Você pode vender o produto já embalado para pessoas que vão servir nos seus eventos sem que você tenha necessidade de ir. Tem um potencial enorme aí de coisas para se fazer com esse carrinho do Nut Bavarian Express. A gente acredita demais nesse mercado e, acho que é isso mesmo. Perfeito, muito bom. Eu Não, já tô... não, show de bola para o pessoal entender. Agora, Adri, deixa eu aproveitar que você está aqui. Pô, você já foi vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising, diretora, né, da parte de micro franquias, novos negócios e relacionamento. Conhece o franchising profundamente. Esse é um canal que a gente tem um propósito, que é ajudar as pessoas a encontrarem a franquia ideal. Então a gente repete aqui que Aham. franchising é você empreender com o Waze, mas quem está dirigindo o carro é você, né? Então a culpa não é do Waze se Exatamente. você bater num poste e atropelar alguém, Deus me livre, né? Mas sabe, os erros, tem muitos erros do dia a dia do negócio que são seus. Então vou pedir para você que você enxerga? O que você daria de conselho para quem está aí procurando, vendo o teu novo modelo de negócio? Os cuidados que ele tem que ter, o conhecimento e autoconhecimento que ele tem que ter para ser um franqueado de sucesso, fazer uma boa escolha e, como eu disse, escolher a franquia ideal, né? É.
Bom, menos são alguns. Primeiro, acho que vale a gente reforçar, como você falou, que a franquia não é você comprar uma franquia que você vai ter sucesso num negócio. Você está comprando todo um know-how, você está comprando toda a história de uma marca. No caso da Nut Bavária, a gente vai fazer 30 anos. Poxa, deu trabalho criar essa marca, fazer com que as pessoas conheçam o produto, fazer com que as pessoas admirem, né, o trabalho que tem por trás. E o franqueado acaba comprando isso, ele compra toda a história que vem junto com aquela marca, mas ele tem que fazer o papel dele. E para isso, acho que o primeiro cuidado que ele tem que ter, a meu ver, é ler a circular de ofertas de franquia, que é aquele documento exigido por lei, que, enfim, aqui a gente está no canal de franchise, acho que todo mundo já sabe o que que é, Não, mas ler não, conta, é, conta, que nem a, todo mundo sabe. a circular de ofertas de franquia é um documento exigido pela lei do franchise, onde a franqueadora tem que entregar para o candidato a franqueado com no mínimo 10 dias de antecedência, que é para ele ter um prazo para ler, um documento que conta toda a regra do jogo. Então, ali vai explicar o que, que ele está comprando, qual que é o papel da franqueadora, qual que é o papel do franqueado, quem são os franqueados da rede, quem são os fornecedores, enfim, ele explica direitinho e o ideal é que você leia com muita atenção, que você tire todas as suas dúvidas antes de você assinar a franquia e que você converse com outros franqueados da rede para entender como é que é o dia a dia. Outra coisa, vê se o teu perfil combina para aquele negócio. Como eu falei aqui, no caso da Nut Bavarian, a gente tem um perfil para a franquia tradicional bem diferente do perfil da franquia Express. A franquia Express, a gente precisa daquela pessoa que tem aquela veia comercial, que seja aquela pessoa que vá procurar os eventos, que vá procurar os clientes para aqueles produtos. A franquia tradicional, ela tem que negociar com o shopping, ela tem que ser uma gestora de gente, ela tem que entender como é que você lida com a equipe, tem que ter paciência, tem que estar, enfim, tem que ter um cuidado maior ali com a parte de manuseios e coisa, a operação, vai. A operação do Express ela é muito mais simples do que a operação do tradicional, embora do tradicional também seja simples, mas o perfil do Express é um perfil comercial. Se você não é comercial, não adianta. Ixi, a Adri deu uma travada aí, mas ela estava explicando que é uma coisa super importante. Os perfis são diferentes para os negócios. Ah, Então, opa, ih, negócio. caiu. Caiu, Peraí. né? Eu parei Oh, voltou, aonde, Ben? voltou. Você estava Voltou? falando do perfil comercial, a diferença do perfil Isso. da unidade quiosque É, versus a porque Express. Então, porque assim, se você amar o produto, achar que o negócio é incrível, que vai dar muito dinheiro, que combina com o teu estilo de vida, assim, de poder ter flexibilidade, etc. Mas você não é comercial, não adianta você vir para esse negócio, porque aqui precisa de alguém que vá atrás do cliente. Senão você vai ficar na expectativa errada. Você vai achar que, eu tô aqui, vai aparecer cliente, vai vir evento cair na minha cabeça. Não, é o teu papel procurar. Claro que a franqueadora dá todo o suporte, material para isso, etc. Mas é papel do franqueado ir atrás desse cliente. Então, voltando, você saber se o teu perfil é o perfil que precisa para aquele negócio é fundamental. E a outra coisa, nunca colocar todo o dinheiro que você tem no negócio. Para Boa. a franquia, R$ 50.000 não é muita coisa, realmente não é. Só que se for tudo que você tiver, aí pode ser um problema, porque talvez você precise ter mais para frente, sei lá, aconteceu alguma coisa, você não conseguiu eventos naquele mês. Tudo bem que você não tem um custo fixo, mas você vai precisar de dinheiro para viver, ou você precisa reinvestir em alguma coisa. Puxa, teve uma oportunidade muito legal de eu fazer um anúncio com um influencer XYZ, etc. Você precisa ter um extra sempre para coisas como essa. Isso vale para qualquer negócio, tá? Porque a gente não. Por mais que o negócio já tenha sido testado, que já tenha anos de história, não estou aqui falando só da Nut, estou falando de todas elas, os momentos de mundo, a gente pode levar belos sustos, né? Vide a pandemia. Acho que quem passou por uma pandemia sabe muito bem disso. E a outra a outra coisa, eu falei já, mas reforço, conversar com os franqueados para entender como que é o dia a dia deles,
se isso cabe na tua rotina. Na Nut Bavarian é um esquema, talvez numa empresa de serviço seja outra, talvez alguém que tenha uma grande operação mais complexa seja outro. O teu perfil cabe ali, funciona? Talvez lendo você ache que sim, mas conversar com o franqueado que vai te falar na real assim, eu acordo tal dia, eu faço tal coisa, os problemas são esses, é outra história. E mais um ponto, uma sugestão minha, dá uma olhada as franqueadoras que têm o selo de excelência da BF, que foram franqueadoras que a própria rede validou aqui que ela faz o que ela diz que faz, né. Claro que problemas sempre acontecem, acho que nenhum negócio dá certo para 100% da rede, depende de uma série de outros fatores, mas claro que dá para você minimizar bastante os riscos. Ó, você vê, É isso Adriana, aí. você falou várias vezes do perfil de vendedor deles, mas imagina, e daí que vem o não sair do zero do franchising. Uma coisa é você ir vender algo que ninguém nunca ouviu falar, um produto novo, desconhecido de uma marca X. Outra coisa é você bater na porta de alguém com um histórico, com essa coisa da boa lembrança, do cheirinho, produto conhecido e uma marca chamada Nut Bavaria com 30 anos de história. Então é Uhum. isso que quando, que esse é um outro ponto que a gente É, sempre bate aqui, as taxas cobradas pelos franqueadores, elas têm um motivo. Ela tem. tem 30 anos de história, de... Eu lembro, Adriana, quando você falou de pandemia, você falou assim para mim, Beno, fechei 140 lojas. É assim, meu, me deu um É, negócio na barriga e eu pensando assim, é. meu negócio é online, eu não tenho nem o que fechar, não, eu não fecho a porta, né? E não foi só você, o Rei do Mate com as 300 lojas, quantos amigos, né, do franchising, Dri, a gente viu isso, né? Então, Ô, Beno, acho poxa, que o se que as você... é, pode falar. Não, ia falar o que vocês já passaram, né, para ter essa musculatura, essa marca tão poderosa ao longo e 30 anos de sobrevivência num país que nem o nosso, que quase 90, se eu não me engano, 90% dos empreendedores não chega ao quinto ano útil, o quinto ano, né, de uma empresa. Então, assim, é isso tudo que está no É. pacote franchising, né? Eu acredito que se os franqueados soubessem o quanto que as franqueadoras assim, claro, tem franqueadoras e franqueadoras, né, franqueados e franqueados, mas se Sempre. eles soubessem o quanto que as franqueadoras sérias fazem, que eles nem sabem, assim, de trabalho por trás, trabalho nos bastidores, para que aquele produto chegue para ele, para que aquele fornecedor entregue, no nosso caso, para que tenha produto em linha, a gente trabalha com produto natural, as safras, né, tem safra boa, tem safra ruim. Como é que se garante que ele vai ter lá a macadâmia, o amendoim, a castanha de caju, a amêndoa, que vai chegar direitinho no pacote que ele quer, que ele vai ter a embalagem certa, que ele vai ter a campanha feita na data certa. É um monte de coisa por trás que, se ele tivesse que ter um funcionário a mais para fazer um pedacinho do que a franqueadora faz, ele já ia gastar mais do que o que ele paga de royalties. E então, assim, se quando você pensa por aí, você vê que franquia em geral acaba sendo barato para o franqueado, embora ele não enxergue dessa forma, né? Ele enxerga como um custo. Mas se ele tivesse que ter um funcionário a mais, um funcionário, né, pequenininho a mais ali para fazer um pedacinho do que a franqueadora faz por ele, já seria muito mais caro do que o royalty que ele paga. Então, vale reforçar essa parte. A gente aqui defende sim o franchise, porque a gente, pô, já são. Eu tô há 23 anos aí, você tá já há mais de 30, né? Desde quando você fez lá o curso com o O Xerto. Xerto, fiz em Então, 95. estamos falando aí de. Aí já deu 30 anos, né, Adriana? É, Aí a gente vê muita história, óbvio, sim, tem franqueador que fica pelo caminho, faz parte, nem todas as empresas são longevas, né, que nem a Nut Bavarian, outras não aguentam crises e ficam pelo caminho, mas no geral a gente viu muita história bacana e hoje a gente teve uma história incrível aí, a Adriana contando como ela começou, tudo que a Nut já passou aí, a panela que eu não sabia, a panela da NASA,
Já tem cheirinho Isso aí. eletrônico, é isso, né, Adriana? E tem esse É. modelo aí tão bacana que é a Nut Express, abaixo de 50 mil, com potencial de receita incrível. Então, você que se identificou, gostou, de toda essa história, de conhecer a Adriana, que trouxe essa marca tão incrível aí para o Brasil, aí fala lá com o Luiz, ele vai ficar feliz, o gerente de expansão da Nut, e a gente espera que vocês tenham gostado. Adriana, super obrigado. Puta, uma delícia falar com você, escutar. Posso escutar novamente a história várias vezes. História é sempre legal de ouvir, sempre tem um aprendizado, né? Um conhecimento novo. É, Então, agradeço demais aí a tua presença Obrigada, no Ben. Franquias ao Vivo. Eu que agradeço e deixar um recado aqui, porque se por acaso você achar que o nosso negócio não é para o seu perfil, às vezes não é, lá no portal do franchising tem muita opção legal de outras marcas, de outras franquias que pode se encaixar com você. E então passa lá no portal, fuça bastante que você vai achar alguma coisa legal. Valeu. Ó, eu ia te fazer. Não, eu vou fazer mais uma pergunta, porque você falou o negócio do perfil e a gente também bate muito nessa tecla. Você já deu um não para candidato? Ah, já, já. Pelo perfil e pelo ponto também, a gente dá mais não pelo ponto do que pelo perfil, mas pelo perfil Ah, sim. sim. Inclusive Não, porque para quem já é franqueado e quer comprar nova franquia também. é. Mas você vê, é que eu sempre acho que a pessoa que tomou um não de um franqueador, ela tem que ser agradecido ele, por ele pelo resto da vida, né? Porque É, é o que você falou, é o cuidado, o franqueador quando ele fala um não, mostra o cuidado que ele tem com o seu dinheiro, com o seu bolso, essa que é a uhum, verdade, né? Porque ele tá vendo assim, putz, ele pode até ter errado em algum ponto, né? Mas ele tá pre- é, protegendo a marca dele, mas protegendo o seu bolso, porque se ele acha que você não vai dar certo naquele negócio, né, Adri? Pô, para que ele vai te é, botar para dentro e ter uma complicação, aquele problema, né, de relacionamento que tira o é, foco do negócio, né, e acaba não dando exatamente. certo, né? Franquia ruim não é boa para nenhuma das partes, né? É, O com que o certeza. franqueador mais quer é ter franqueado que tenha sucesso, É. Então porque tá bom. Então precisa. vamos encerrando por Obrigada. aqui. De novo, super obrigado, Adriana. Ó, todo o sucesso do mundo aí para o novo modelo de negócio. Vamos ver se mais uns anos a lojinha dá certo também. Tem uma loja incrível lá na João Cachoeira, não é isso? João Esquina Cachoeira da Tabapuã. Isso Cotabapuã, um aí, lugar aí super nossa movimentado de cafeteria. São Paulo. Loja tá super bonita, feita pelo Maurício Queiroz, não foi isso? Que ele Isso teve aqui mesmo. com a gente semana passada. Dri, ele deu um show, foi uma aula. Então, quem não Ah, eu quero viu, assistir essa daí. não, ó, assista, sério. Eu terminei, eu mandei um áudio de 10 minutos elogiando. Ele fala super bem. Eu aprendi um monte de coisa. Então, o episódio da semana passada com o Maurício Queiroz aí falando sobre design de consumo, arquitetura, foi show Que e foi ele legal. que fez a loja da Dri, que a gente tá torcendo para no futuro ter as lojas Nut Bavarian também, tá bom? Então, ó, Isso aí. beijo, abraço para todo Obrigada. mundo, beijo, abraço, Dri, e tamo aí, vendo o sucesso Obrigada. aí da Nut Express acontecendo. Obrigada, viu? Valeu. Tchau, tchau.